Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Amém? Hoje eu quero convidar você a ler comigo novamente em Juízes, hoje no capítulo 19, a partir do verso 11. Eu vou pular alguns versículos porque o texto é um pouco grande. E diz assim: Então ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Antes das suas cidades, os filhos de Benjamim se ajuntaram em Gibeá para sair a guerrear contra os filhos de Israel. Entre todo esse povo havia 700 homens hábeis, canhoto, os quais atiravam como com a funda uma pedra no cabelo e não erravam. Levantaram-se os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus. Disseram: Quem dentre nós subirá primeiro para guerrear contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeia. Saíram os homens de Israel à guerra contra Benjamim e ordenaram a batalha contra eles, junto a Gibeia. Os filhos de Benjamim saíram de Gibeia e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Os homens de Israel, porém, esforçaram-se, tornaram a ordenar a peleja naquele lugar em que no primeiro dia tinham ordenado. Subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram ao Senhor, dizendo: Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: Subi com ele. Então chegaram-se os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeia ao seu encontro e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e vindo a Betel choraram e estiveram ali perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Disseram: Tornaremos a sair ainda a peleja contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: Subi, pois essa manhã eu os entregarei nas vossas mãos. Amém? Vamos parar por aqui. Aqui o texto está contando que houve um levita que passava pela cidade de Gibeia e ali a sua esposa ela foi estrupada e ela morreu. E quando isso aconteceu, esse mesmo levita pegou essa mulher, cortou em partes e mandou uma parte do corpo para cada uma das tribos. Nesse instante, o que acontece? O povo se reúne, por quê? Porque precisava combater aquela injustiça, aquele delito que havia sido feito. Porém, os benjamitas, eles não aceitam a participar disso. Eles se recusam a entregar os agressores, as pessoas, o mal, se recusam a entregar aquele mal que havia cometido contra o levita. Então, o que acontece? Israel se junta, porém Benjamim se afasta. Não aceita entrar, né, nessa luta, nessa guerra. Aqui a gente vê assim coisas interessantes. Por exemplo, Benjamim, ele fazia parte das 12 tribos, ele fazia parte da igreja do corpo de Cristo. Porém, naquela ocasião, Benjamim vivia bem com o pessoal dos gibeonitas, vivia bem com o mundo, né? E naquele momento, Benjamim se recusa a abrir mão do mundo, se recusa a abrir mão das boas amizades, do bom relacionamento. Naquele momento, Benjamim se recusa a abrir mão da impunidade, da cobiça, da inveja, dos desejos verdadeiramente carnais, mundanos, que levaram os gibeonitas a cometer tal ato. E naquele momento, Benjamim fala: Não, não vou estar. Benjamim se aparta da igreja, Benjamim se aparta do seu grupo. E Benjamim aqui fala que era uma tribo onde tinham guerreiros assim fortes e especialistas. Aqui fala que eles atiravam pedras, acertavam o cabelo e não erravam nunca. Então, devido ao bom relacionamento com o mundo e devido às suas habilidades, Benjamim se sente confiante a não entrar naquela guerra. Só que o pior do que não entrar naquela guerra, Benjamim se sente confiante a se virar contra os seus irmãos, contra o corpo de Cristo. E aqui é uma triste realidade,
O que acontece? Quantas vezes nós nos recusamos a deixar, a abrir mão ou a entregar os gibeonitas? Quantas vezes nós não aceitamos entregar a inveja, a cobiça, as boas amizades, mas que são do mundo, que não me edifica? Por quê? Porque está tudo tranquilo. Quantas vezes eu me recuso a consultar a Deus, a viver uma vida realmente assim diante de Deus, porque eu tenho habilidades, eu consigo vencer isso, eu posso aquilo. Aí aqui a gente vê que a tribo de Israel, o que ela faz? Vai diante do Senhor. Senhor, quem começa primeiro essa batalha? Precisa ter um começo. E o Senhor fala, vai Judá. Judá vai começar. E aqui no texto, no capítulo, no versículo 29, perdão, continua. Fala, no verso 22, perdoa, que os israelitas foram, se esforçaram e lutaram, e o que aconteceu? Perderam. E de novo eles foram lá mais uma vez e aconteceu o quê? Eles perderam. Mas o que aconteceu quando eles perderam a vitória? Foram chorar. Senhor, chorar. Mas sabe para quem que eles foram chorar? Para Deus. Pai, nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui vencendo, nós perdemos. O que a gente faz agora? A gente ainda vai continuar essa luta? O que me chama a atenção nessa oração é porque eles não chegam ali questionando, reclamando ou falando, Deus, mas o Senhor falou que eu tinha que ir. Eles falam assim, Deus, eu devo continuar? E essa é a nossa atitude. Nós estamos aí na guerra e o que a gente precisa quando nós estamos batalhando por um alvo? Senhor, eu devo continuar? Eu devo prosseguir nesse objetivo, nesse sonho que foi traçado dentro do meu coração? E se o Senhor fala para você, vá, então continue. E quando houver algumas batalhas vencidas, não chore, não se lamente. Quem te mandou ir foi o Senhor. E aqui, depois que o Senhor fala pela segunda vez, vá, o que acontece? Eles vão. E na hora que eles vão, de novo, os benjamitas vêm e o que? Eles são derrotados. Ali eles poderiam se amargurar e falar, Deus está mandando a gente ir, mas não está acontecendo nada. Poderiam desistir. Mas ao contrário, o que eles fazem? Mais ainda eles intensificam a sua busca pelo Senhor. Aí aqui no verso 26 falam que eles oraram, eles buscaram a face de Deus, jejuaram e pediram respostas de Deus. Oh, glória a Deus! Isso aqui está a consciência daqueles que servem a Deus, aqueles que sabem que nós estamos no mundo e, como Jesus diz, vamos passar por aflição, que estamos no mundo, sabemos que temos uma luta, sabemos que temos uma guerra. Nem sempre, o tempo todo, vamos sair vitoriosos das batalhas, mas o Senhor está falando vá. E muitas vezes, quando nós perdemos uma batalha, isso não quer dizer que somos derrotados ou que o Senhor não tem bênçãos para nós. Isso apenas o Senhor está falando, vem, se achegue, vem mais para pertinho de mim. Aqui eles se achegaram. Aqui mostra a atitude maravilhosa de Israel. Se aproximou de Deus, porque sabia que o único que poderia trazer vitórias a ele era Deus. Se aproximou de Deus porque sabia que ainda que aquela situação parecesse contrária, ainda que os inimigos estivessem prevalecendo naquele momento, se eles buscassem, se eles intensificassem, se eles continuassem, a vitória seria deles. E é o que a Bíblia relata. E a Bíblia diz assim, no verso 29, no verso 28, no final, fala assim, o Senhor respondeu, subi, pois amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. O que a gente aprende? A gente aprende que na hora da nossa luta, na hora da maior dificuldade, eu não tenho que murmurar, eu não tenho que sair, sabe, praguejando tantas vezes a Deus. Pelo contrário, eu tenho que ir aos pés do Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que consultar e perguntar, Deus, por onde eu vou? Eu tenho que pedir estratégias, eu tenho que falar, Senhor, realmente é aí que eu tenho que ir? Eu aprendo que eu tenho que fazer isso e eu aprendo outra coisa. Nem sempre quando o Senhor fala, vai, naquele exato momento, é o momento que eu vou receber a vitória. O Senhor, Ele está me mandando para a guerra, mas Ele não está falando assim, na hora que tu pisar ali, na batalha tu vai vencer. Ele não está falando isso. Ele me garante que eu vou ser um vencedor. Mas ele não está falando que eu não vou ter que lutar, que eu não vou ter que me esforçar, que eu não vou ter que dar ali o meu sangue. Aqui é interessante que fala bem assim no verso
29. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeia. A gente percebe que na hora que eles jejuaram, na hora que eles se humilharam novamente, buscaram, e na hora que o Senhor falou assim, hoje é o dia da tua vitória, eles começaram a ter estratégias. Até então eles cercaram Gibeias, mas aqui eles já começam a fazer emboscadas. Eles já começam a entender a maneira de como tomar conta daqueles inimigos. Por quê? Porque oraram, o Senhor trouxe o discernimento e a revelação. E continua aqui no verso 31. Os filhos de Benjamim saíram para enfrentá-los e foram atraídos da cidade. Começaram a ferir o povo como das outras vezes, matando uns 30.000 em Israel. No verso 34 fala assim: 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeia. A peleja se tornou tão rienda que todos os gibeitas não sabiam que mal lhes sobrevinham. Então aqui falam assim, que mais uma vez eles saíram para enfrentar os benjamitas. Naqueles momentos eles falaram assim, dessa vez, mais uma vez, vamos lá vencer. Já estavam tão cheios de si, tão seguros de si, que já estavam contando vitória contra os israelitas. Mas aqui fala que a guerra se tornou o quê? Muito disputada. Porque naquele momento o Senhor fortaleceu Israel, trouxe-lhe uma força e estratégias sobrenaturais, que naquele momento os gibeonitas e os benjamitas enxergaram que o Senhor estava com eles. E naqueles momentos eles pensaram, o que vai ser de nós? Sabe o que o Senhor faz muitas vezes? Ele deixa o nosso inimigo crescer, crescer, crescer. Quando o nosso inimigo está tão autoconfiante, o Senhor vai lá com a espada e derruba. Aqui no verso 41, para finalizar, fala assim: os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, os quais ficaram apavorados, porque viram o mal que lhes sobrevinha. Todos os de Benjamim morreram naquele dia, e foram 25.000 homens que puxavam a espada, todos eles homens valentes. Todos eles. Então, assim, da confiança extrema, Benjamim passou para o medo, para a assolação e para a derrota. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Então, aqui tem duas coisas. Muitas vezes, a gente confiar na força do nosso braço, dá nisso. A gente consegue ter algumas vitórias, mas na hora que o Senhor fala, é hoje que eu vou guerrear, eles são derrotados. E para nós, os israelitas que temos buscado a vontade de Deus, que temos pelejado na força do Senhor, chegou a nossa vitória, chegou o nosso dia. Quando o Senhor fala, é hoje, nada nos segura. Ainda que o inimigo prevaleça por alguns momentos, a vitória sempre será daqueles que confiam, daqueles que se humilham e entregam o seu caminho ao Senhor. E que nesse final de semana você esteja em unidade com a sua igreja, como Israel fez, se uniu. Não se afaste da sua igreja como os benjamitas que confiaram na sua força e nas amizades que tinham no mundo, no bom relacionamento do mundo. O nosso lugar é no corpo de Cristo. Esteja ali alicerçado, esteja ali em oração com a tua igreja, esteja ali firme nos propósitos, sabe por quê? Porque a tua igreja tem uma direção, a tua igreja tem um foco, a tua igreja tem uma luz que o Senhor dá para vencer todos os inimigos durante a semana, durante o final de semana. Não abra mão disso para caminhar sozinho, porque as vitórias de quem caminha sozinho, elas são vitórias aparentes e momentâneas. As vitórias de quem caminha com Cristo, elas são grandes e poderosas. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um final de semana abençoado, a graça e a paz, e até segunda-feira. Amém?